Você confiaria bilhões em algo que você não pode ver? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Israel está vendendo quase metade de uma das empresas mais estratégicas do planeta por 23 bilhões de dólares e, ao mesmo tempo, escondendo parte das informações mais importantes dessa operação. E a pergunta que ninguém está fazendo é: o que exatamente está sendo mantido fora do alcance do público? Hoje, você vai entender por que essa venda pode ser uma das jogadas mais inteligentes e mais controversas da indústria de defesa moderna. E mais importante, o que isso revela sobre o futuro da tecnologia, dos investimentos e do poder global. Tudo começa com uma empresa que, mesmo que você não conheça pelo nome, você já viu em ação. Estamos falando de Rafael, a mente por trás de alguns dos sistemas de defesa mais avançados do mundo, incluindo tecnologias capazes de interceptar foguetes em pleno ar em questão de segundos. Uma verdadeira joia estratégica. Agora, imagine isso. O governo decide vender até 49% dessa empresa. Quase metade. Mas não da forma que você imagina. Nada de abrir para o público geral, nada de democratizar o investimento, nada de qualquer pessoa pode comprar ações. Nada disso. Pelo contrário, o plano é uma colocação privada, acelerada e altamente seletiva. Ou seja, só entra quem for convidado. E isso muda tudo. Porque quando você restringe o acesso, você também controla quem vê o quê. E aí começa o verdadeiro jogo. Essa venda está sendo conduzida de uma forma chamada Fast Track. Traduzindo, rápida, direta e com o mínimo possível de exposição. Sem aquele longo processo de IPO, sem a enxurrada de documentos públicos, sem o nível de transparência que o mercado normalmente exige. E aqui está o detalhe que deveria deixar-te curioso. Parte dos dados financeiros e operacionais da empresa simplesmente não será divulgada. Oficialmente, por motivos de segurança. E faz sentido, até certo ponto. Estamos falando de tecnologia militar, afinal. Mas quando bilhões de dólares estão em jogo, a falta de transparência deixa de ser apenas uma questão técnica. Ela se torna estratégica. Porque esconder informação também é uma forma de criar valor. Ou proteger algo muito mais importante do que o próprio dinheiro. Agora pensa comigo, por que vender uma empresa no auge e ainda assim evitar mostrar tudo? Porque a Rafael não está em crise, muito pelo contrário, ela está vivendo um dos melhores momentos da sua história, com vendas bilionárias, demanda global crescente e uma carteira de pedidos gigantesca. Ou seja, não há pressão para vender, não há necessidade urgente. Então por que a pressa? Por que acelerar? Por que limitar o acesso? E, principalmente, por que esconder? A resposta começa a aparecer quando você olha para o cenário global. Nunca houve tanta demanda por tecnologia de defesa. Conflitos regionais, tensões geopolíticas, países investindo pesado em proteção, vigilância e capacidade militar. E nesse contexto, empresas como a Rafael se tornam ativos extremamente valiosos, mas também extremamente sensíveis, porque o valor delas não está só nos contratos, está no conhecimento, nos algoritmos, nos sistemas, nas capacidades que, se forem totalmente expostas, podem perder sua vantagem competitiva. E é aqui que a estratégia começa a fazer sentido. Ao vender quase metade da empresa, Israel levanta bilhões rapidamente, fortalece sua economia, reduz pressões fiscais, atrai capital internacional, mas ao fazer isso de forma privada, ele mantém o controle sobre o que realmente importa, as informações críticas, os detalhes mais sensíveis, os segredos tecnológicos. É como vender uma casa, mas sem mostrar todos os pontos. E ainda assim, encontrar compradores dispostos a pagar caro, muito caro. E aqui está o ponto mais interessante de todos. Os investidores que entram nesse tipo de operação sabem disso. Eles sabem que não estão vendo tudo. Mesmo assim, entram. Por quê? Porque entendem que o que está sendo escondido pode ser exatamente o que torna um ativo tão valioso. É quase um paradoxo. Menos transparência, mais exclusividade. Mais exclusividade, mais valor percebido. E mais valor percebido, mais dinheiro envolvido.
Mas essa estratégia não é apenas sobre dinheiro, ela é sobre poder. Porque quando você controla o acesso à informação, você controla a narrativa. E quando você controla a narrativa, você controla o mercado. Israel não está apenas vendendo uma empresa, ele está moldando a forma como o mundo investe em defesa, criando um modelo onde segurança nacional e mercado financeiro se misturam de forma quase inseparável. E isso pode abrir um precedente enorme. Agora, imagine se outros países começarem a fazer o mesmo. Empresas estratégicas sendo parcialmente privatizadas, mas com acesso limitado, com dados filtrados, com transparência seletiva. Isso muda completamente as regras do jogo, porque o investidor deixa de analisar apenas números e passa a confiar em posicionamento estratégico, relações políticas e acesso privilegiado. E aqui entra um conceito muito interessante: confiança assimétrica, onde alguns poucos têm mais informação do que a maioria. E isso cria um tipo de mercado muito diferente do que estamos acostumados. Mais fechado, mais controlado e potencialmente mais lucrativo para quem está dentro, mas também mais arriscado para quem não entende o jogo. Voltando a Rafael, o que está sendo vendido não é apenas participação acionária. É acesso indireto a uma das áreas mais críticas da tecnologia moderna: defesa, segurança, capacidade de resposta. E isso tem implicações muito maiores do que parece, à primeira vista. Porque quem investe nisso não está apenas buscando retorno financeiro, está comprando relevância estratégica. E é por isso que essa venda não é comum. Ela é calculada, cirúrgica, pensada em cada detalhe, desde quem pode participar até o que pode ser revelado. Nada é aleatório. Tudo faz parte de uma estratégia maior. Agora vem a grande virada. O verdadeiro segredo dessa operação não é algo escondido em um documento confidencial. É o próprio modelo, a forma como está sendo feita. Porque o que Israel está mostrando ao mundo é que inovação não está apenas na tecnologia, está na maneira de negociar, na forma de estruturar negócios, na capacidade de criar valor sem abrir mão do controle. E isso tem uma lição poderosa, principalmente se você é empreendedor ou investidor. Nem sempre o jogo é sobre mostrar tudo. Às vezes o valor está justamente no que você decide não mostrar, naquilo que você protege, naquilo que você mantém exclusivo. E isso pode ser aplicado em vários níveis. Empresas que guardam seu diferencial competitivo, negócios que controlam sua narrativa, marcas que criam escassez e exclusividade. Tudo isso segue a mesma lógica: menos acesso, mais valor. Mas claro, isso também levanta questões. Até que ponto a falta de transparência é aceitável? Onde termina a segurança e começa a opacidade? E como equilibrar interesse público e estratégia nacional? Essas são perguntas que ainda não têm resposta simples, mas que vão se tornar cada vez mais importantes. Porque o mundo está mudando e o mercado também. E essa movimentação pode ser apenas o começo de uma nova era, onde informação é poder e quem controla a informação dita as regras. Agora eu quero saber de você. Essa estratégia é genial ou perigosa? Você acha que esse modelo pode se espalhar para outras áreas? E mais importante, se você tivesse a oportunidade, investiria em algo que você não pode ver completamente? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está só começando.